Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos e se por acaso os vídeos ficarem longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.75 vezes, que ainda dá para entender e fica mais rápido. Bom, o assunto que eu pretendo falar hoje é sobre um problema aí que eu venho analisando, que vamos dizer, o impacto da filosofia de esquerda, da filosofia marxista, é, no cenário político, e como que a formação interna da, dos intelectuais aí dessa vertente está acontecendo no Brasil e está influenciando o cenário político. Então, a primeira coisa aqui que eu gostaria de remeter a essa publicação aqui do Olavo, que ele fala, isso foi de 13 de janeiro, em que ele compartilhou aí o vídeo do canal Orientação Marxista, e aí ele falou, isso, conservinhas, confiem a defesa da sua causa a tipos como Marco Antônio Vil e Rodrigo Cocô, e acabarão levando surras homéricas de qualquer esquerdista capaz de ler livros. Aí é o vídeo do cara aqui criticando o Vila e o Constantino. Então, o que acontece? Em outras postagens também, o Olavo estava criticando os conservadores, que eu acredito que pela apatia intelectual, acredito que o teor dessas críticas pode ser resumido dessa forma, em, vamos dizer, aproveitar o legado intelectual do trabalho do Olavo e usar isso para criticar os intelectuais da esquerda. E aí ele está falando, enquanto isso a esquerda foi se preparando e tem intelectuais capacitados, igual esse garoto aí do Orientação Marxista. É mais ou menos isso que o Olavo quis dizer. Então, depois disso, né, recentemente eu fui olhar o canal do Orientação Marxista e eu achei que é um cara muito capacitado, que tem um nível intelectual realmente alto e procura fundamentar bem o que ele defende. Então isso é interessante, porque eu estava partindo de uma perspectiva que a esquerda estava tão arrasada, já estava tão esculhambada, que nem valia mais a pena criticar a esquerda, que na verdade eu estava nos últimos meses aí, eu me concentrei em pesquisar apenas sobre a fundamentação intelectual do libertarianismo e anarcocapitalismo e procurar sondar as raízes desses movimentos e me concentrar em, vamos dizer, realizar um trabalho de busca pelas formas possíveis de refutação dessas correntes, porque eu achava que o marxismo já tinha acabado intelectualmente, já era motivo de piada para todo mundo. Mas, na verdade, vendo os vídeos da orientação marxista, eu vi que, na verdade, não é bem assim. É que o marxismo tem uma tradição intelectual bem fundamentada. O problema é que os marxistas brasileiros não sabem defender essa tradição adequadamente. O único que eu vi aí que parece que sabe é esse cara do Orientação Marxista. Eu vi uma palestra também de um cara chamado José Paulo Neto, que é o professor lá que explicou sobre filosofia marxista, e parece que a forma como ele apresentou também foi bem fundamentada. Então, tirando esses caras aí, todos os outros que eu vi que eram que falavam sobre marxismo era só abobrinha. Então, atualmente, eu ainda acho que o principal inimigo da direita seja o libertarianismo, a corrente intelectual libertária, depois talvez eu explique, mas eu mudei um pouco a minha perspectiva, porque eu já estava num ponto que eu pensava, pô, nem vale a pena estudar marxismo, porque isso aí já acabou, já é só baboseira. E agora eu vi que não, que a ênfase do Olavo de Carvalho, dos alunos do Olavo, no anticomunismo, o comunismo, que é o perigo, não sei o quê, eu achava, porra, o comunismo já é fácil criticar o comunismo, porque todo mundo já criticou.
E é só pegar e ler as referências e repetir aquele discurso. Então isso não é nenhum desafio. O que é um desafio que ninguém fez ainda seria fazer uma crítica tão corrosiva quanto essa crítica que já foi feita antes ao comunismo, mas direcionada ao libertarianismo e ao anarcocapitalismo, que são os inimigos internos que vão sugando as energias da direita e atraindo muita gente que na verdade poderia ser de direita, mas acaba virando aí anarcocapitalista ou libertário. Então, depois que eu vi esse conteúdo, eu já tinha lido a ideologia alemã, além dos panfletos lá, uma parte da ideologia alemã e os panfletos lá do Marx, o Manifesto Comunista, e outras obras lá dos autores explicando sobre o marxismo. Então eu pensava, porra, isso aí é palhaçada, não vale mais a pena. O Ideologia Alemã é um livro que eu achei muito chato, e sempre o teor desse livro era assim, o Marx debochando pra caramba, o fulano é ridículo, o fulano é patético, não sei o quê, porque ele tá tendo um raciocínio místico, e não sei o quê, que na verdade tem que avaliar vamos dizer, avaliar a situação real, o material das pessoas e tá se afastando disso. Isso aqui era basicamente isso, estava criticando, debochando lá e falando que tinha que analisar vamos dizer, as condições materiais de vida das pessoas e basear a análise, pelo menos partir desse princípio aí. Então eu achei, porra, muito deboche, muita coisa, mas explicar mesmo ele não explica nada. Então não achei que valia muito a pena. Então, depois que eu percebi isso, parei de ler, porque eu não estou tendo muito tempo. Parei de ler os negócios sobre marxismo e pensei, isso aí já era. Mas agora, vendo que tem o pessoal que fundamenta melhor, eu estou vendo, não, esse alarmismo, esse senso aí de urgência que tem o Olavo, que tem os outros aí em combater o marxismo, tem alguma razão de ser, não é uma coisa totalmente descontextualizada. Mas, mesmo assim, eu ainda não cheguei a fazer isso e, mesmo assim, eu ainda continuo com a perspectiva de que a urgência maior é criticar o libertarianismo, porque conseguindo aí abarcar o espectro libertário, se por acaso o espectro da direita conseguisse desfazer a atração teórica que o libertarianismo tem em muitas pessoas, ele já ia se fortalecer pra caramba e já ia ser suficiente para superar muito a influência do marxismo, entendeu? Então, mesmo assim, eu acho que a prioridade deve ser bater no libertarianismo. Porém, ainda eu percebi que ainda é necessário fazer esforços para, ao mesmo tempo, criticar o marxismo. Porém, não é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Então, eu também queria explicar que o título de Refutando a Filosofia Marxista é apenas o título que eu coloquei para conseguir chamar atenção, conseguir mais visualizações, porque nesse vídeo eu não vou propriamente pegar nada do marxismo e criticar. Eu vou só querer discutir um pouco sobre a importância da crítica ao marxismo. Então, na verdade, o título do vídeo deveria ser sobre a importância de se elaborar uma refutação da filosofia marxista vamos dizer, o impacto disso no contexto brasileiro. Só que é óbvio que eu não vou colocar isso. Mas então, esclarecido isso, né? Outra coisa que eu achei importante lembrar foi que uma coisa que eu já tinha pensado há muito tempo, pensando em formas de criticar o libertarianismo, eu acabei tendo a percepção de que a melhor forma seria usar como referência a filosofia de base aristotélica e tomista, e adaptar a forma de abordagem da dialética aristotélica e tomista para um discurso sobre os temas da situação política e social, e então demonstrar que esse tipo de abordagem é mais abrangente que o libertarianismo. Então eu cheguei até a pensar, o marxismo tá bem decadente e etc. Talvez não valha a pena estudar nada disso, mas talvez valha a pena eu estudar, principalmente para entender as críticas do marxismo ao
libertarianismo e usar vamos dizer, ideologia liberal, burguesa, etc., e usar esse teor de críticas contra o libertarianismo e o anarcocapitalismo. Mas aí, um pouco depois, eu pensei, porra, talvez isso aí eu nem sei se vai dar para fazer isso mesmo ou não, e eu estava subestimando muito o marxismo. Então eu pensava, nem para isso vai servir essa merda, então eu não vou estudar nada. Mas, na verdade, vendo esses vídeos aqui do cara, eu percebi, da orientação marxista, eu percebi que, na verdade, isso pode ser feito, sim, através do método lá do Karl Marx para analisar, vamos dizer, a ideia de tensões, contradições internas da sociedade capitalista e, a partir disso aí, poder usar para criticar a abordagem libertária de existir uma fórmula mágica para uma sociedade 100% justa e que vai ter prosperidade absoluta, que vai ser tudo certinho, etc. Que é a fórmula mágica do respeito à propriedade, respeito absoluto ao direito à propriedade de todo mundo. Então eles dizem, se você aplicar esse, vamos dizer, axioma moral do respeito à propriedade, todo mundo vai ser muito mais próspero, a sociedade vai ser muito melhor, etc. Então, a crítica marxista à ideia da racionalização do capitalismo, eu acredito que acaba podendo fortalecer uma crítica antilibertária, porque, sem ao mesmo tempo, necessariamente conduzir às conclusões que o pessoal marxista aí parece que procura tirar dessas bases, pelo seguinte: se você for usar se você for usar o aristotelismo, o tomismo, por exemplo, como base, que é o que eu acho que é o mais inteligente para a direita, as contradições apontadas pelo Karl Marx não são um motivo para você concluir que a sociedade capitalista é inviável, que vai entrar em crise, etc. Por quê? Porque você percebe que a dialética aristotélica, partindo da ideia de você observar duas propostas antagônicas sobre duas ou mais, várias propostas, várias perspectivas diferentes sobre o mesmo objeto, que às vezes podem ser antagônicas, mas na verdade não necessariamente. E a partir aí dessa compreensão de várias perspectivas diferentes, você identificar um núcleo comum dessas perspectivas para você identificar aquele objeto, que é a velha história. O sábio fulano de tal falou que a justiça é tal coisa. O fulaninho de Atenas falou que é outra coisa. O fulaninho de Creta falou que é outra coisa. Então, a justiça, vamos dizer, a conceito de justiça deve surgir desse diálogo de várias perspectivas diferentes. Então, se você fizer isso aí, você pode evoluir para a análise de uma situação concreta, como é a abordagem do Aristóteles, por exemplo, sobre o motivo da criminalidade. Isso eu já falei em um vídeo anterior, há muito tempo, que a abordagem aristotélica sobre as causas da criminalidade já estava muito mais, vamos dizer, desenvolvida do que as discussões atuais sobre o motivo da criminalidade. Porque o Aristóteles vai, usando isso que eu falei, de procurar entender várias dimensões de como compreender aquele objeto para identificar uma essência comum aí. Então ele falou, o que causa a criminalidade? Alguns indivíduos roubam porque eles estão passando fome, e eles fazem isso por necessidade. Porém, eles poderiam ter outras alternativas para isso, se eles não estivessem passando fome, não estivessem precisando. Então, esses indivíduos não são... isso não é um fator determinante para que o indivíduo cometa a criminalidade, porque não é uma coisa natural dele fazer aquilo. Ele está fazendo só porque é uma situação extrema. Mas tem outros indivíduos que são muito ambiciosos e que querem sempre mais. Então, tem vários motivos diferentes que podem levar a pessoa a cometer um crime. Aí ele chega à conclusão de que, geralmente, é esse motivo de você querer sempre mais dinheiro. Não é porque o cara está passando fome, etc. E hoje em dia parece que isso não entra. Mesmo que eles, no fundo, talvez eles saibam, talvez eles tenham essa conclusão, sei lá por qual motivo, eles acham que não é legítimo para as ciências sociais você trazer todas essas dimensões à tona. Então, para as ciências sociais, você tem que ter um discurso ou uma conclusão unilateral e abstrata. Então, você tem que falar,
só é legítimo, só é científico se você considerar que todo criminoso é movido pelas condições sociais, ou sei lá. Então, os sociólogos, aí, os cientistas que dão opinião sobre isso, parecem que seguem essa abordagem, portanto, é uma abordagem muito mais pobre que o Aristóteles. Então, por que eu estou explicando isso aí? Eu estou explicando para tentar ilustrar em um problema específico por que, na minha concepção, a dialética aristotélica é muito mais abrangente que todas as outras concepções possíveis aí de filosofia que vieram depois. Então, a partir desse exemplo, eu falei isso só para tentar ilustrar como que poderia ser incluído essa crítica marxista das possíveis crises que podem acontecer no capitalismo dentro da dialética aristotélica. Então, por exemplo, quando eu vi esse negócio de contradições, eu fiquei muito espantado, porque eu pensei, porra, contradição no capitalismo, isso aí é bobeira, porque, tipo, a contradição que o Marx poderia dizer seria, uns vão ficar cada vez mais ricos e os outros vão ficar pobres porque os ricos estão explorando. Eu pensei, porra, isso não é contradição, tem um rico e tem um pobre, e o rico explorou. Isso é uma sequência lógica de eventos. O fulano explora a mão de obra do outro, então ele fica rico, e o outro fica na merda. Isso é lógico, entendeu? Não tem uma contradição nisso aí. Então eu pensei, pô, você usar o termo contradição para você definir uma coisa que na verdade é uma diferença de situações por um motivo que você pode identificar com coerência lógica, isso não é contradição. Porém, depois que eu vi, e todos os marxistas que eu vi falando e tal, nenhum me parecia, pelo discurso de nenhum, eu conseguia esclarecer essa dúvida. Mas observando aqui esses outros novos que eu falei, aí que eu entendi. A contradição não é simplesmente um cara ficar rico e o outro continuar pobre e ficar cada vez pior. A contradição seria que o capitalismo promete melhorar a vida das pessoas, promete oferecer, vamos dizer, a justificativa moral filosófica do sistema capitalista promete que as pessoas vão melhorar de vida e vão ter liberdade, que aquilo é a defesa da liberdade. Só que, na verdade, ele não oferece. Na verdade, as pessoas estão condenadas a ser exploradas, etc. E a garantia da vida e da liberdade, que é o que se baseia a justificativa do capitalismo, na verdade, não se realiza. E o capitalismo na verdade, é uma ameaça para isso. É uma ameaça, então, tipo, o sistema que o pessoal sempre fala do libertarianismo. É vida, propriedade, liberdade. É isso que a gente tem que preservar. Então, no marxismo, a contradição que eles tanto falam, na verdade, é que, tipo, pelo que eu entendi, é que o capitalismo se baseia numa garantia jurídica de proteção à propriedade e à vida, só que o cara tem que trabalhar no alto forno da siderúrgica e corre risco de vida, etc. E o capitalismo sempre vai ter essa produção e para a pessoa sobreviver, ela precisa se submeter a isso. Então, ela não tem liberdade sobre o corpo dela, porque ela tem que se submeter e tal e tal. Então, o que acontece? Na verdade, eu percebi que isso pode ser utilizado numa crítica antilibertária, porque pela abordagem libertária de buscar uma solução lógica, linear para todos os conflitos aí na sociedade, baseado na praxeologia e não sei mais o que, isso aí realmente é uma crítica corrosiva. Só que, se você for usar uma concepção dialética mais abrangente, você percebe, existir contradições na sociedade, existir problemas na sociedade, não quer dizer que necessariamente aquilo vai ter que acabar, vai ser uma merda, porque você pode, a partir dessa concepção aristotélica, tentar projetar como seria, o que aquilo procura negar, aquilo procura... o que essa crítica procura negar? Procura negar uma situação estabelecida. Mas então, se ela procura negar essa situação estabelecida baseada no fato de que ela é uma merda, é porque imediatamente ela está supondo uma outra situação que não seria uma merda. Então, isso seria o quê? Uma projeção de uma sociedade melhor. Que pela dialética tradicional aí, da filosofia cristã, etc., dá para você perceber isso. Então, o que acontece? No caso do marxismo, a teoria que é projetada de que seria uma sociedade melhor
é totalmente falha, porque, tipo, não tem base para você dizer que aquilo ia funcionar. Aliás, que ia funcionar, você até pode dizer, mas fazem isso no kibutz, fazem isso nas tribos indígenas, sei lá, então funciona. O problema é que não tem base para você dizer que isso ia funcionar melhor, que ia trazer mais conforto, mais satisfação e realização das pessoas do que a sociedade capitalista. Então você pode, através de uma fundamentação moral e metafísica totalmente diferente do que os libertários e os anarcocapitalistas usam, dizer que, na verdade, o capitalismo é o melhor para a realização do ser humano. Até mesmo, isso que eu até usava em algumas críticas ao anarcocapitalismo para chegar a esse ponto, que eu dizia, mesmo que a garantia absoluta do direito à propriedade seja melhor para a sociedade, o anarcocapitalismo não é pelo motivo que o anarcocapitalismo alega, que é porque é um direito natural do ser humano, inalienável, por causa de tal coisa, porque a base teórica que procura justificar filosoficamente esse direito, que isso é um direito inalienável, está errada. Isso é por causa, se mesmo que fosse melhor a preservação absoluta da propriedade, que eu acredito que não é, eu acredito que o melhor é um Estado eficiente no setor de segurança pública, etc., mas um Estado que seja reduzido. Tipo, que eu acredito que o exemplo seriam os governos Ronald Reagan, Thatcher, sei lá, eram governos que, porra, não eram uma minarquia absoluta, porque, tipo, existia alguma interferência do Estado nas liberdades civis, etc. Ficava fiscalizando de alguma forma as pessoas para ver se tinha uma ordem, para manter a ordem social, mas ao mesmo tempo você tinha uma liberdade econômica razoável. Eu acho que isso que é o ideal. Mas o que eu ia dizer, né, é que ainda que fosse ainda que o direito absoluto à propriedade fosse o melhor para garantir o bem-estar da sociedade, não seria pela justificativa filosófica anarcocapitalista e libertária desse fundamento moral para justificar esse direito natural. Seria porque simplesmente traz mais, além do conforto material, traz mais satisfação existencial para os indivíduos daquela sociedade. Então, se você usar isso como parâmetro, você chega mais ou menos no raciocínio utilitário, que é o que eu defendo, que eu acho que é a melhor abordagem para proposta de soluções éticas para a sociedade, porém com a ressalva de que o raciocínio utilitário, da forma como ele foi desenvolvido, também é abstracionista, porque ele procura, vamos dizer, abstrair, excluir as considerações morais, considerações metafísicas sobre o que seria, por exemplo, o bem, que seria o certo, para deixar isso na conta, vamos dizer, do maior número de cidadãos. Então você faz um cálculo do que a maioria das pessoas está pedindo. A maioria das pessoas quer ficar bebendo cerveja e sem fazer nada. Então uma sociedade que promove isso é melhor, porque para essas pessoas, as pessoas escolheram que isso é melhor. Então, a forma como o utilitarismo se desenvolveu historicamente, ele foi muito ligado a algumas vertentes teóricas que eu acredito que empobreceram extremamente essa ideia, porque na verdade essa ideia seria uma sacada genial se ela fosse compreendida como uma continuidade da filosofia política do Aristóteles, São Tomás de Aquino e Platão, por exemplo, entendeu? Eu acho que na medida que você associa o utilitarismo com essa filosofia tradicional, você consegue uma abordagem muito maior do que qualquer outra dessas maluquices aí da filosofia moderna e contemporânea. Então, você consegue, o que eu estava falando anteriormente é que você consegue encaixar a crítica marxista, que tem alguma validade em alguns pontos, dentro de um raciocínio utilitário, nessa formulação moral do maior bem possível para o número de pessoas possível, que eu falei, estando explícita nesse raciocínio, desde que buscando as bases da filosofia tradicional cristã, você consegue uma forma muito, muito superior à abordagem esquerdista aí e também libertária. Então, é a partir daí que eu acho que a crítica ao marxismo é necessária, quer dizer, pode ser construtiva,
porque ela pode acrescentar esse tipo de ferramentas teóricas para uma justificativa das propostas da direita. E tem outras questões sobre isso também, que eu acho que eu não vou falar nesse vídeo, mas que, assim, se o marxismo tem uma filosofia bem fundamentada, como eu vi que, na verdade, ele tem, surpreendentemente, por que essa filosofia não aparece? E aí, tipo, poderia falar, porque simplesmente o pessoal é um monte de ignorantes, são poucas pessoas que estudam mesmo, a maioria das pessoas nunca leram Marx, etc. Ou leram e não entenderam, não interpretaram direito, sei lá. Mas a questão é a seguinte, eu acho que não é apenas isso, eu acho que também deve existir um trabalho de simplificação dessa teoria e, vamos dizer, que propositalmente causa um enfraquecimento teórico, mas causam um fortalecimento político na medida em que a simplificação favorece a difusão dessas ideias entre os militantes. Então, assim, o pessoal espertalhão aí do marxismo, eu acredito que pela própria filosofia marxista, eles tenham chegado à conclusão de que o preciosismo aí na defesa teórica dessa linha não é o mais importante eticamente para você chegar ao objetivo político que eles querem. Então, provavelmente, eles foram mais tolerantes com, vamos dizer, os teóricos ruins do marxismo, que eram maus intelectuais, maus, vamos dizer, pesquisadores do que é aquilo, mas eram bons ativistas e faziam um papel de divulgação importante dessas ideias. Então, eu acho que por isso que tem tantos intelectuais marxistas aí merdas e acho que, na verdade, o marxismo vai funcionando, vai dando certo. Então, eu pensava que, pelo que eu observava aí dos intelectuais marxistas com um nível muito inferior ao pessoal da direita, eu achava, pô, então o marxismo tá fudido, é uma merda. Mas, se ele é tão ruim assim, por que ele é tão comum e tão difundido aí? Aí, depois que eu vim perceber, não é que o marxismo é uma merda. O marxismo tem um centro intelectual bem consolidado, bem fundamentado, só que quase ninguém conhece, pouquíssimas pessoas conhecem. E provavelmente esse pessoal aí mal preparado usa esse centro aí de intelectuais ou de trabalho, sei lá, como referência para buscar uma certa autoconfiança. Tipo, eu sou burrinho, eu não entendo isso aí direito, mas eu sei que é uma coisa bem fundamentada. Então, por isso eu vou divulgar e eu vou defender essa coisa. Então, é por isso que esse pessoal não tem, vamos dizer, não se desliga do marxismo, porque eu acho que uma coisa totalmente mal fundamentada, totalmente escrotizada, não vai conseguir muitos adeptos fanáticos mesmo, que vão acreditar naquilo, ou pelo menos ela pode até conseguir muitos, mas isso vai ter um limite. Uma hora ou outra essa falta de fundamentação teórica, uma hora ou outra, vai causar problemas para a realização do projeto que é baseado nessas ideias mal fundamentadas. Mas no marxismo isso não acontece. Então, aí, só recentemente, depois de pesquisar um pouquinho mais, que eu fui perceber que essa insistência do pessoal no marxismo, na verdade, é porque ele não é tão mal fundamentado, tão idiota assim como eu pensava que era. Então, na verdade, existem os marxistas aí racionais, que têm alguma capacidade racional, só que eles ficam lá discretos, ficam no canto e tal, e os outros vão buscar esses aí como referência e reproduzem de forma parcial e empobrecida aquilo que eles transmitem. Então, eu não estou aqui dizendo, né, que muita gente vai falar, então isso... Aliás, não sei, muita gente poderia falar, isso é teoria da conspiração, você acha que tem lá os caras atrás que ficam debaixo dos panos, manipulando os outros, burros, etc. Mas não é isso que eu quero dizer. Pode ser que seja isso mesmo, pode ser que propositalmente eles tenham falado, vamos colocar os burros aí na frente para divulgar a nossa teoria, porque eles vão criar uma forma mais acessível. Mesmo eles defendendo a coisa errada, vai ser produtivo para a gente. Pode ser que eles tenham concluído isso, mas pode ser que não tenham. Pode ser que simplesmente pela própria dificuldade de você chegar às conclusões que aquele estudo mais exigente contém, ao nível de compreensão mais aprofundada desse tipo de assunto, seja restrito a um grupo pequeno de pessoas,
E essas pessoas podem ter colaborado espontaneamente com os outros simplesmente porque elas pensaram, não vale a pena eu ficar esculhambando aqui o cara que é meu aliado. Então, mesmo ele não compreendendo o suficiente a minha teoria, eu vou dando algum apoio discreto. E ele vai trabalhando pelo mesmo objetivo que eu discretamente, que é o que eu acho que é mais provável que tenha acontecido. É um apoio espontâneo desses grupos. Mas isso explica a situação que eu achava intrigante do porquê que o marxismo é tão presente, tão forte, né? Pelo menos a esquerda, que tem inspiração marxista, mesmo que os caras mais ortodoxos falem, não é marxista, etc. Mas a esquerda que tem inspiração marxista tem uma presença tão consolidada, apesar de parecer, observando os intelectuais menores, que o marxismo é um lixo teórico, né? Não é tão lixo teórico assim. Então eu cheguei à conclusão de que um movimento político precisa de pelo menos alguma base intelectual muito bem consolidada. Mas não precisa que muita gente desse movimento conheça essa base. Só precisa que eles usem mais ou menos aquilo como referência e tenham humildade de aceitar as orientações desse pessoal aí, desse núcleo intelectual, para coordenar as ações políticas. Não é igual na direita, que o pessoal deve todo o sucesso aí da militância ao Olavo de Carvalho, porque se não fosse o Olavo não teria direita no Brasil, mas eles tratam o Olavo com o maior desprezo, maior sensação de superioridade e desprezo do mundo. Então, eu percebi até que, na verdade, essa ideia da crítica ao libertarianismo, eu priorizei o libertarianismo porque eu achava que, pelo fato de existirem mais libertários bem preparados para o debate, bem preparados intelectualmente, isso significava que o libertarianismo era uma força política, intelectual relevante e que as pessoas estavam subestimando. E que o marxismo não era, porque o marxismo era um lixo teórico. Então eu fiz autocrítica, como sugere aí o nome do meu canal, dessa minha perspectiva, entendendo que o marxismo não era esse lixo teórico tão grande assim. Apesar de eu ainda não ter conseguido imaginar como seria o debate, por exemplo, do cara da orientação marxista com o Paulo Cogos, ou sei lá, um libertário mais que tenha se aprofundado melhor mesmo na fundamentação filosófica do libertarianismo. Eu não consigo imaginar uma situação em que o marxista tivesse uma clara superioridade nisso aí. Eu acho que, por mais que eles sejam competentes, muito mais competentes do que eu esperava que fossem, eles ainda não é uma coisa muito foda. Mas, ainda assim, eu cheguei à conclusão de que, para um movimento prosperar, ele precisa sim de um núcleo intelectual, por isso que o meu trabalho anterior não estava 100% errado, mas não precisa de uma situação em que tenha muitas pessoas que conheçam as bases desse núcleo intelectual. Precisa simplesmente de um número razoável de pessoas para coordenar os outros a ter uma ação política. Então, tem muito mais a falar sobre esse assunto, mas por enquanto eu acho que é isso. Muito obrigado. Depois eu continuo